Selecionei algumas questões, muitas, engraçado como algumas dificuldades, né, são muito próximas das outras. Então, de repente, você tem uma pessoa lá do Rio Grande do Norte falando de uma dificuldade, e uma pessoa lá do Rio Grande do Sul falando da mesma coisa. Então, o ser humano é o mesmo, só muda o endereço. A Miriam escreveu assim: Padre Fábio, eu penso que uma das dificuldades mais comuns nos dias de hoje é o perdão. Pois se você perdoa realmente, deve esquecer o fato. Correto? Correto. O esquecimento do acontecimento que nos magoou, ele é fundamental para que a gente possa construir o perdão. E depois já vem uma outra pessoa, a Scarlett de Taubaté, fala: Padre, preciso perdoar e não consigo. O que fazer? Então vamos juntar as duas questões. Primeira coisa, se eu tenho uma matéria-prima, né, uma ofensa, um comportamento, uma palavra que me magoou, que veio do outro, o primeiro passo é eu tentar identificar essa matéria-prima, que você pode identificar a partir do que aconteceu, a partir do que lhe feriu, que às vezes eu posso ver a situação e não posso ver o que realmente te feriu daquilo que aconteceu. Você é que tem que fazer essa triagem. Identifica o que realmente te machucou e por que te machucou. É engraçado porque às vezes, se a gente não faz a pergunta: por que isso me machucou tanto? Por que a palavra dele ou o gesto dele provocou tanto sofrimento e tanta mágoa no meu coração? Pode ser que nessa pergunta já esteja a chave que vai lhe ajudar a perdoar. Perdoar é como se nós estivéssemos restabelecendo uma paz interior, né? Porque nós vamos expurgar, vamos julgar fora aquilo que até então estava nos machucando. Agora, a gente precisa tomar um cuidado. Qual é a atitude que eu devo ter no momento em que eu perdoo? Eu preciso me reaproximar ou eu não preciso me reaproximar? Tudo vai depender de como, né? Isso é muito delicado. Por exemplo, se é o seu marido, uma pessoa com quem você estabeleceu um vínculo para a vida inteira, você tem uma responsabilidade por causa de uma família que vocês construíram juntos. A própria família se torna um elemento favorável e até mesmo que quase que impõe a necessidade da reconstrução desse vínculo, se você quer realmente fazer com que sua família continue estabelecida a partir da responsabilidade que vocês estabeleceram de educar, de ser presença na vida deles. Então, na vida de marido e mulher, o perdão, ele é um instrumental de todo dia, de toda hora. Vão perdoar em pequenas coisas, vão perdoar em grandes. Agora, de repente, é uma pessoa do seu convívio lá de trabalho, né? Ela pisou na bola comigo, eu perdi a confiança. Inclusive, estava até conversando uma vez essa semana com uma pessoa que eu considero muito, que leva o cristianismo muito a sério. E ela falou assim: Padre, eu tenho um problema muito sério. Quando uma pessoa pisa na bola comigo, eu tenho muita dificuldade de perdoar. Eu posso até, Padre, esquecer o que ela me fez, mas eu não consigo mais recolocar aquela pessoa na minha vida. E aí, minha gente, nós estamos falando de uma outra situação. Porque, na verdade, o amigo, o conhecido, o colega de trabalho, você tem um vínculo diferente com ele. É diferente de ser marido e mulher, é diferente de ser pai e filho, é diferente de ser irmão. Quanto mais próximo é o vínculo, é o laço e é a convivência, maior vai ser a necessidade de você não só esquecer, como reacomodar aquela pessoa na sua vida. Eu não tenho como julgar um filho fora porque ele me magoou, porque ele agiu de maneira imprópria comigo. Não fez aquilo que eu esperava dele. Mas aí é que está a questão. E é aqui que eu gostaria de chegar. Hoje eu estou meio confuso. Estou com uma dor de cabeça danada, mas vou fazer o meu esforço. Quando eu descubro o quanto que eu amo,
ali está a chave para o tanto que eu vou perdoar. Não existe perdão se não existe amor. Aí você pode falar assim, padre, mas de repente eu tenho o meu colega de trabalho, eu não posso dizer que eu o amo. Pode dizer sim, porque o amor é, antes de tudo, um querer bem. Quando eu quero bem o outro que está ao meu lado, o perdão vai ser uma resposta natural ao meu querer bem. Tudo bem, por exemplo, o Christian. O Christian é uma pessoa que eu amo. Eu não tenho uma convivência com o Christian, nós não frequentamos, a vida do outro com frequência. Frequentamos com frequência é ótimo, Não com assiduidade, mas os meus encontros com o Christian são sempre muito proveitosos, muito respeitosos, desde quando conheci o Christian lá em Belo Horizonte, que foi o Christian que primeiro pegou os acordes do meu CD Tom de Minas. O Christian foi a primeira pessoa que ouviu as músicas do meu CD Tom de Minas. Agora eu posso dizer que amo o Christian. Por quê? Porque sou sensível às necessidades do Christian. Se ele precisar de mim, ele sabe que ele pode contar comigo, da mesma maneira como eu posso contar com ele. Existe um querer bem entre nós, que nasce do primeiro momento de uma responsabilidade cristã, porque eu sou cristão, o Christian é cristão, mas depois se desdobra no querer bem que nós temos um pelo outro. O Christian participa da minha missão há um bom tempo aqui no programa de Direção Espiritual. Então, se em algum momento da nossa vida houver algum motivo para a gente se perdoar, nós vamos ter este amor como ponto de partida. Agora, se eu não quero bem o outro, vai ficar muito mais difícil eu conceder a ele o perdão. Agora, mesmo querendo bem, não tendo o obstáculo, eu quero bem, você vai ter que passar por um processo de reconstrução interior do outro. Não adianta. E aí isso nós fazemos na presença de Deus, quando nós somos envolvidos pela oração. Na oração, ele é um instrumental favorável demais à reconstrução do coração que está ferido. Padre Alírio Pedrini, um grande padre da Congregação do Sagrado Coração de Jesus, um homem que eu admiro profundamente, nos ensinou através dos seus livros a oração de amorização, que eu recomendo. A oração de amorização é a reconstrução do outro na presença de Deus. O outro me machucou, o outro me magoou, ainda que eu nunca mais volte a conviver com ele, porque é direito seu. É direito seu de estabelecer o limite para quem vai participar de maneira mais profunda e ativa da sua vida. Mas você não tem o direito de levar mágoa no coração ou de não oferecer ao outro o seu perdão. Aí, essa amorização, que é uma ação de Deus em nós, quando você vai diante do Senhor e fala, meu Deus, eu preciso amar essa pessoa, eu quero amar essa pessoa para conceder a ela o perdão que ela merece receber, por mais que ela tenha errado. É para a vida inteira, Porque nós vamos, enquanto a gente viver, nós careceremos de viver, de receber e de oferecer esse gesto amoroso que é o perdão. Nós vamos para um rápido intervalinho e a gente volta já já com o programa de Direção Espiritual.